Oi pessoal, então hoje a gente vai falar sobre os tipos de pedra e quais são ideais para cozinha e para banheiro, quais são as suas vantagens e as suas desvantagens. Então as três coisas, os três itens que a gente tem que analisar primeiro ao definir, ao escolher uma pedra para bancada de cozinha e de banheiro são resistência, porosidade e valor. Então primeiro a gente vai falar sobre o mármore, que é uma pedra muito comum e é um sinônimo de luxo, né, até às vezes, porque é uma pedra natural, né? Ela tem veios, tem manchas naturais e tem de diversas variedades de tons. É uma pedra muito comum para ser utilizada em bancadas de cozinha e banheiro, porém a gente tem que se atentar por quê? Porque ela é uma pedra que tem porosidade, então ela pode sim vir a manchar, né? Dependendo do tipo de produto que você vai colocar ali naquela pedra, daquele alimento, vinho, beterraba, água sanitária, ele pode sim manchar. Então o mais ideal também, uma coisa, né, uma dica, se você realmente quer usar um mármore, né, por ser mármore, é bom se fosse utilizado, por exemplo, umas colorações mais escuras, porque se vier a manchar, não vai ficar tão aparente essa mancha, tá? E eu vou deixar aqui para vocês também algumas fotos, né, de algumas pedras de mármore que a gente tem aqui no escritório, para vocês poderem ver e até mesmo comparar, vocês vão conseguir ver as diferenças, né, de cada pedra. Nós temos aqui, por exemplo, o mármore bege. Ele é em torno de R$420 o metro quadrado, mármore bege Bahia, tá? Então vocês conseguem ver que ele tem alguns veios, algumas manchas, mas é aquilo que eu falei, ele é muito utilizado em banheiro, tá, gente? Mas tem que tomar cuidado, porque é uma pedra porosa. Se você deixar algum produto químico, vinho, beterraba, né, coisas com essas colorações mais intensas, suco de uva, por muito tempo ela vai manchar e não sai, tá? Tem algumas pedras que elas vão absorver a água e vai ficar manchado ali por um tempo, mas que com algumas horas ele vai sair. Mas como coisas que tem uma certa coloração, como eu disse para vocês, vai manchar e vocês não vão conseguir tirar essa mancha, tá? Então é muito importante tomar esse cuidado. O próximo é o granito, que é o mais comum, né? É o que a maioria das pessoas procuram para utilizar em suas casas. O granito, ele é um material resistente, ele resiste sim a altas temperaturas, porém ele entra na mesma questão do mármore, em questão de manchas. Ele tem uma certa porosidade, então dependendo do material que você colocar em cima dele, da quantidade de tempo que você permitir que fique ali em cima, ele vai manchar, tá? Então também é algo que a gente precisa tomar uma devida atenção nisso daí. E o mármore, assim como o granito, ele tem diversos tipos, né? Tem com veios, tem lisos. Por exemplo, aqui a gente tem um que é muito comum, que é o granito verde Ubatuba, o granito preto São Gabriel, né? Que é aquele preto bem famoso. Então, assim, é a mesma questão. Nas pedras escuras, o risco de manchas é menor do que numa pedra mais clara. Mas lembrando, se você deixar aqui em cima uma água sanitária, algum produto químico, ele vai esbranquiçar, tá? Então também tem que ter um certo tipo de cuidado, tá, gente? E o granito, o valor dele, ele varia muito de acordo com a peça, né? As peças que são mais lisas, elas tendem a ter um valor mais caro do que as peças que são mais que tem mais manchas. Por exemplo, a gente tem aqui também esse aqui que é o vermelho Brasília, que é um granito vermelho. Ele é em torno de R$300, R$400 o metro quadrado. O preto São Gabriel, que eu mostrei para vocês, ele é em torno de R$400 a R$500 o metro quadrado. E a gente também tem
O granito é o mais comum de todos, né? Assim, o mais barato, que é o granito ornamental, que é em torno de R$230 um metro quadrado. Então vocês podem ver que ele é muito mais manchado, tem muito mais veios, né? E aí isso vai de granito para granito, como eu disse. O valor dele vai variar de acordo com a tonalidade, com as manchas, com os veios dele, mas todos a gente tem que tomar esse cuidado em relação a manchas, ao que vai colocar em cima, né? Então, de qualquer forma, ele exige um certo cuidado. O próximo que a gente vai falar é o Prime. O Prime, gente, ele é um pó de mármore, na verdade, né? Ele é feito de pó de mármore e alguns outros compostos. O Prime, ele tem uma grande desvantagem, que ele apenas tem duas variações de cor, que é o branco Prime e o crema Prime, tá? E eles são lisos, tá? Eles não têm os mesmos veios do mármore, do granito. Porém, o branco Prime, né? O Prime, eu, Ana Laura, não costumo indicar para que seja colocado em cozinhas, porque ele tem uma baixa resistência a calor, a manchas. Então, eu costumo indicar ele apenas para banheiros, tá? Por questão mesmo de segurança, de dor de cabeça, principalmente porque a gente só tem essas duas tonalidades dele, né? Que são tonalidades claras, como eu já disse para vocês anteriormente. É uma tonalidade que é muito mais fácil de manchar, de ter contato com o material de limpeza, de ser corrosivo, né? E ter essas manchas que são desagradáveis e que são irreversíveis, né? Então, eu não costumo indicar para bancadas de cozinha, tá? Apenas para banheiros. Em relação ao valor do Prime, gente, é em torno de R$700 a R$800 um metro quadrado. Aí vocês têm que colocar na balança, né? Se realmente vai valer a pena utilizar ele, né? E como eu disse, eu recomendo que utilize apenas em banheiro, para não ter toda essa dor de cabeça e toda essa preocupação na hora que você estiver ali na sua cozinha. O próximo que a gente vai falar, gente, é o Nanoglass, que é esse aqui. O Nanoglass, ele é feito de pó de vidro, é totalmente industrializado, tá, gente? Não é uma pedra natural. Falando um pouquinho das desvantagens do Nanoglass, ele tem um custo-benefício, né? Tem um valor mais caro, ele é em torno de R$1.400 a R$1.500 aí, um metro quadrado. Ele não é tão resistente assim ao calor e ele é apenas encontrado na cor branca, tá? Ele não tem variação de cor, é apenas uma opção. E a gente também tem uma outra desvantagem, que é a dificuldade de manutenção, tá, gente? Se tiver alguma trinca, alguma lasquinha, a peça inteira deve ser trocada, tá? Não tem como dar esse tipo de manutenção, tá? Então teria que trocar a peça por inteiro. As vantagens do Nanoglass, gente, é porque é um material muito resistente a manchas, a riscos, a impactos. É uma pedra que também pode ser utilizada em pisos devido a essa grande resistência dela. E por último, gente, a gente tem o Celestone. Na verdade, Celestone é o nome da marca, mas esse nome ficou comum, né, de ser entendido. Mas na verdade essa pedra ela é formada por compostos de quartzo. E também é uma pedra que ela é fabricada, tá? Não é uma pedra natural. E ela é muito pedida, gente. Quando você quer ter um ambiente assim com muita personalidade, geralmente o Celestone ele tem uma gama enorme de cores, de tons que você pode utilizar. Então ele é muito utilizado nesses ambientes que precisam de um pouco mais de personalidade, né? Então você consegue fazer ele em amarelo, vermelho, rosa, azul, né? Já que é uma pedra artificial. Essa pedra, gente, pode ser utilizada em bancadas, em paredes, em pisos, porém em pisos é só de baixo tráfego, tá? Não pode ter um alto tráfego em cima dele. Já a sua resistência e porosidade é uma pedra extremamente dura, até mais dura do que o granito. Ela aguenta, assim, altas temperaturas por um pequeno período de tempo e ela tem uma certa dificuldade de manchas também, ela não costuma manchar. E o Celestone, gente, assim como o Nanoglass,
ele tem um valor mais alto, que é em torno também de R$ 1.400 a R$ 1.500 o metro quadrado. Gente, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e tenha servido para vocês para entender um pouquinho sobre as pedras, qual que deve ser utilizada em cada ambiente, né? E tem algumas pedras também que a gente consegue adaptar para aquele tipo de cliente, né? Às vezes o cliente não gosta tanto de cozinhar, não passa tanto tempo na cozinha, então dá pra gente usar aquele tipo de pedra, já que a pessoa não vai passar tanto tempo ali, né? E também a gente consegue encaixar em cada tipo de orçamento, né? Então é isso, gente. Então espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para você. E me conta aqui nos comentários qual pedra você gostou mais e qual você usaria aí na sua bancada.